Olá, paz de Jesus! O meu nome é Juliana e eu vim aqui partilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Sou psicóloga, sou do Fogo do Alto e quero compartilhar um pouquinho o que Deus tem falado, nas minhas orações. Muitas vezes a gente tem buscado direção em muitos lugares, mas neste momento Deus quer falar ao seu coração um bom lugar para você buscar direção. E este lugar é a palavra de Deus. Por isso eu já te convido a abrir sua palavra lá em Romanos 12. Em Romanos 12 vai trazer alguns conselhos de Deus para nós, de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes, eu tenho vivenciado isso no meu dia a dia, na minha profissão, no meu relacionamento. Muitas vezes a gente busca direção em muitas coisas, em muitos lugares, em muitas palestras, em muitos vídeos, livros, mas a gente se esquece. Nós, católicos, nós que praticamos uma fé, que temos uma religião, esquecemos daquele que está o tempo todo disponível para nos mostrar um caminho e uma direção. Acho que você já pegou a sua palavra aí, então vamos lá. Romanos 12. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer de vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Presta atenção nessa parte. Para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Vai lá para o versículo 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Eu me retive a esses 3 versículos porque eles vão dizer algumas direções para a nossa vida. No primeiro versículo está dizendo, de que nós precisamos nos oferecer em sacrifício vivo, em corpo, alma e entrega. O que significa isso? Quando nós nos oferecemos a algo, a alguém, e aqui a divindade, a Deus, isso quer dizer uma entrega da nossa vida, uma entrega de tudo o que nos rege, tudo aquilo que está em torno de nós. E aí quando a gente olha para isso, isso está incluso, mais para frente vai dizer sobre os nossos talentos, sobre os nossos dons, sobre a nossa capacidade, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente tem depositado todas essas coisas na nossa própria confiança. Mas aqui o nosso Deus, através dessa carta, de São Paulo aos Romanos, vem nos dizer para nos oferecermos como sacrifício vivo a Ele, como sacrifício mesmo de vida, como aquilo que quando nós damos, nós recebemos vida em troca. E aí, o que isso falava, ao meu coração? De que muitas vezes nós tentamos buscar direções em tantas coisas, mas aqui o Senhor vai dizendo para que nós não nos conformemos, já está lá no 2º versículo, com este mundo, com as coisas que este mundo nos oferece, porque muitas vezes essas coisas, não necessariamente que elas não são boas ou não pareçam ser boas, mas elas são provisórias, elas são processuais. Mas Deus quer nos oferecer aquilo que é eterno, a felicidade que é eterna, a satisfação que é eterna, a realização que é eterna. E aí ele vai dizer, que nós precisamos constantemente sermos transformados. E nessa renovação, até este é um movimento que nós participamos, a renovação carismática católica, significa que nós nos colocamos em um movimento, a ação do Espírito. E o Espírito Santo é aquele que faz nova todas as coisas. Muitas vezes nós passamos e agimos na mesmice, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, tomando os mesmos caminhos. Mas aqui o convite é para que nós não nos conformemos com a mesmice, para que nós não nos conformemos aonde a gente está, não nos conformemos com aquilo que tem nos sido oferecido. Muito pelo contrário, para que nós busquemos andar segundo o Espírito que nos transforma, que é criativo, que muda, as nossas coisas,
que nos dá ideias, que transforma os nossos dons. Eu não sei o que você é chamado, né? Se alguém me dissesse um dia, lá 10 anos atrás, quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, que eu estaria aqui um dia falando para você, eu não acreditaria. Porque um dia, isso foi uma dificuldade para mim. É muito difícil, muitas vezes, pegar o microfone e ter essa autoridade, mas é o Espírito que faz em mim, que faz em você. Eu te convido a pensar nesse momento, quais coisas na sua vida você já pensou? Quais caminhos você já tomou e muitas vezes não consultou a vontade de Deus? Vai falar lá no versículo 2, na parte B, então na segunda metade deste versículo, de que quando nós não nos conformamos com esse mundo e pedimos essa renovação, esse Espírito que vem para nos transformar, vai dizer que é neste momento que nós conseguimos discernir o que é a vontade de Deus para a nossa vida. É neste momento em que nos é revelado através do Espírito aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, os nossos dons, a que eles podem servir, de que forma a gente pode servir, porque eu poderia estar dando diversas palestras, poderia estar falando sobre várias coisas, mas Deus me chamou para testemunhar aquilo que Ele faz na minha vida, para testemunhar aquilo que um dia Ele fez e continua fazendo, e eu tenho certeza que ainda fará muitas vezes no meu coração. E não menos importante, lá no versículo 12, ele vai dizer de que apesar de todas as coisas, apesar de todas as dificuldades, uma pessoa que se permite ser renovado pelo Espírito Santo precisa entender de que há uma alegria diante da esperança, há uma alegria diante do sofrimento. Existe um santo que é Santo Agostinho, ele vai dizer assim: não fugir diante da tribulação e não temas diante da tribulação, porque Deus permite as tribulações na minha e na sua vida para não para nos arruinar, mas para que nos tornemos mais fortes. Então, se muitas vezes, assim como eu falava lá no começo deste momento e dessa partilha, se muitas vezes você tem procurado direções, tem muitas vezes tido tribulações na sua vida e não tem encontrado direção e caminho, o Senhor diz para mim e para você nessa noite: Ele é a direção, Ele é o caminho. É através do Espírito dEle que Ele quer revelar o que lhe agrada, o que agrada a Deus na nossa vida, no nosso coração. Então, o convite neste momento é de que você pense, de que você receba nessa noite. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo revele o seu caminho, para que Ele revele a sua palavra, para que Ele revele a direção que você está precisando. Talvez você esteja, assim como eu, passando alguma dificuldade na sua área de trabalho. Todo momento, entregue isso para Deus. Fala: Deus, me dá uma direção. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu tenho estudado a Bíblia e lá em Provérbios vai dizer que aquele que entrega o seu caminho, o seu trabalho, os seus projetos a Deus, os seus projetos financeiros, a sua área financeira, o Senhor retribui, o Senhor faz na medida e no tempo oportuno para o nosso crescimento e para a nossa santificação. Então, já encerrando esse vídeo aqui, o meu desejo é que você possa lembrar daquele que quer te dar direção, que quer falar o seu coração no seu dia a dia. Independente do que você está passando, independente do que você tem sentido, Ele quer ser a direção para você neste dia. Deus te abençoe e até a próxima.